Pronto, a aula já está em modo de gravação, pessoal. Enquanto os alunos estão entrando aqui, estou fazendo o processo de admissão. No início estava travando um pouco, mas agora já regularizou. Precisei desligar a minha câmera, né? Para que... Só me dá um retorno se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Sim. Maravilha. Então, gente, eu desabilitei a câmera aqui por uma questão de otimizar a plataforma, que estava bem lenta. Vou aproveitar, né, para dar as boas-vindas para quem está chegando agora na disciplina, né, nosso primeiro dia, mas já temos, né, 4 encontros, né, nosso quarto encontro. E aproveitar para falar um pouco, né, do que já ocorreu na disciplina. Me apresentar também muito brevemente, né, eu sou o professor Francisco Guimarães, então estou à frente da disciplina Clínica Ampliada em Saúde Mental, nossos encontros, né, às sextas-feiras. Hoje nós tivemos, né, uma dificuldade, né, na semana passada também, acho que, né, 2 alunas conseguiram acessar. De fato, o que acontece? Eu encaminhei até um manual, e aí peço que se tenha, né, alunos novos que vocês acessaram no grupo do WhatsApp, né, admitiram, possam reencaminhar, tá? Por gentileza, aquele manual onde o acesso da aula se dá pelo AVA, né, no item de calendário acadêmico. E hoje deveria acontecer também dessa forma. Entretanto, houve algo aconteceu que não estava vinculado à aula para mim por lá e talvez vocês não conseguiriam acessar do AVA de vocês. Então, a gente está realizando a aula de hoje, né, para a gente poder, enfim, ganhar tempo e seguir com a nossa aula, pelo link que foi o link desde a primeira aula, né, que nós tivemos, ok? Mas sempre eu vou estar sinalizando. De qualquer forma, eu vou pedir até para Alice ou Matheus me incluir no grupo também, porque acho que facilita, tá? O contato, porque eu posso avisar previamente se está regularizado, se a gente vai fazer aula, né, na semana que vem pelo mesmo link. Enfim. Então, outro ponto, na disciplina, né? Nós trabalhamos elementos relacionados à análise institucional, né? Então, foi discutida a importância, né, de um olhar a partir da análise institucional para nós, né, profissionais da psicologia, nos espaços, né, nas instituições que nós viermos a trabalhar. E aí a gente discutiu, né, dentre vários outros elementos, nós discutimos a instituição não como estrutura física ou um conjunto de normas, leis e regras, mas como o conjunto das relações sociais e das práticas que são efetivadas naquele espaço, ok? Então, né, tem o texto de referência da Marlene Guirado, que é Psicologia Institucional, o exercício da psicologia como instituição. Sugiro que vocês possam realizar a leitura, né? Quem ainda não realizou, foi referente aos encontros 1 e 2. Passei, né? Houve já, assim, uma atividade parcial no valor de 300 pontos. Entendo que tem alguns alunos que estão chegando. Peço que quem não realizou a atividade me mande um e-mail. Meu e-mail é f.guimarães@croton.com.br, né? E aí, eu quero que me sinalize que é um aluno recém-chegado na disciplina, que perdeu a atividade parcial, né, para que eu possa responder o e-mail. Eu vou digitar aqui no chat o meu e-mail, tá? Que talvez falando assim não tenha dado tempo de... Que é o mesmo e-mail, gente. Então, quem passou por mim, eu substituí a Helena na coordenação. Então, Francisco sou eu, tá? No final da aula eu ligo o vídeo, a câmera aqui, porque ela estava travando a imagem. Então, é o mesmo e-mail de referência. Peço também, né? Os colegas podem compartilhar no grupo do WhatsApp aí o meu e-mail para que vocês possam anotar. Na semana passada nós começamos
o dispositivo da clínica ampliada, né, no campo da saúde, de um modo geral, e trazendo reflexões também sobre a clínica ampliada em saúde mental, e falamos dessa mudança, né, de um olhar clínico, né, da atitude que é muito menos numa perspectiva individual e muito mais voltada a uma perspectiva que se torna em equipe multiprofissional de forma, no mínimo, interdisciplinar, né? Mas a lógica pensada é a transdisciplinaridade. Acho que minha imagem já aparece aí para vocês. Então, quem não me conhecia, né, Francisco, sou eu aqui na imagem. E aí falamos, né, dessa perspectiva que é uma ruptura com o modelo anterior, né, tradicional em saúde, que é um modelo que tinha um olhar muito biomédico, né, organicista, biologicista, sobre a saúde enquanto ausência de doenças. Oi. Tá travando. Bom. Tá travando? Então vou tirar a câmera. A regularizar, que consome realmente muita banda larga na internet, né? Trabalhar com a câmera. E então nós trabalhamos no processo da clínica ampliada, falando da ruptura com esse modelo, né? Que é um modelo de biomédico, um modelo organicista, biologicista, né? De atuações profissionais individuais, ou seja, cada um na sua especialidade, nos especialismos. Então, a medicina fazendo o trabalho dela, a psicologia fazendo o trabalho dela, a nutrição fazendo dela, a fisioterapia também, né? Enfermagem, fono, todos os terapeuta ocupacional. E a clínica ampliada, ela propõe justamente uma nova modalidade de trabalho que é para nós enxergarmos a complexidade que há no objeto saúde e doença, né? Não simplesmente uma ausência de doenças, mas a saúde refletida, como diz, preconiza a Organização, né, Mundial da Saúde, um bem-estar biopsicossocial. Então, vem nessa ideia mesmo de nós podermos considerar todas as realidades, né, todas as esferas que compõem o processo de saúde e doença. Então, a gente vai dar continuidade hoje falando em clínica ampliada, mas já trazendo uma política pública no campo da saúde, né, que está localizada na atenção primária à saúde, vamos falar sobre isso, que é as atividades do NASF, né, que são os núcleos de apoio à saúde da família. Eu vou estar aqui, né, partilhando a minha tela com vocês. Quero um retorno para saber se vocês conseguem visualizar. Sim. Pronto. Sim. Joia. Então, nesse momento, né, vocês, né, quem está chegando na disciplina agora, possivelmente vai conseguir ter uma compreensão do que é a clínica ampliada. Eu vou estar reforçando isso quando estiver apresentando o trabalho na atenção primária à saúde, as equipes de saúde da família, o NASF, a proposta do NASF, tá? Mas sugiro que revisitem, né, o material de referência da aula passada e também a gravação da aula, né, que está lá disponibilizada. Gente, é o seguinte, eu fiz parte, né, de um NASF numa cidade pequena no interior da Bahia. É uma cidade com cerca de 13 mil habitantes. E foi um trabalho onde eu tive a aproximação, né, sobre o que era o NASF, algumas reflexões sobre o trabalho com saúde coletiva no final do curso, né, no final da minha graduação, assim, onde vocês se encontram hoje também, né,
numa disciplina semelhante a essa, né? Essa mais específica ainda para a clínica ampliada. Mas aí a gente está falando do NASF, vamos ver que é uma política pública em saúde que foi que surgiu em 2008. Então, são 12 anos apenas, né, do NASF e já enfrenta alguns desafios hoje enquanto a sua continuidade, né, mediante governo federal e Ministério da Saúde. Mas, antes disso, falar do surgimento do NASF, né, e das ações que são realizadas é falar de avanços no campo da saúde, né, avanços do SUS e o quanto nós temos um papel político importante de buscar manter, né, as ações aí preconizadas. Bom, mas antes de falar do NASF, antes de falar de unidade básica de saúde, é importante começar a situar vocês sobre o modelo de saúde do nosso país, né? Então, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele é a partir, né, da Lei 8080, vocês podem estar visitando também. Ela tem um processo de subdivisão enquanto o fluxo de funcionamento e direcionamento da saúde no nosso país. Então, é subdividido em atenção primária, né? Quando nós formos falar em atenção primária à saúde, ou APS, né, que é a sigla que vocês podem se deparar nos materiais de leitura, em concursos, né, provas de residência, enfim, nós estamos falando da porta de entrada para a saúde do nosso país. Como assim a porta de entrada? Seria o contato primeiro, né, dos usuários com relação à saúde. Então, nós vamos falar no campo primário que ele é destinado à prevenção de doenças e promoção à saúde. O que é isso? Significa dizer que antes de que uma doença ela esteja instalada, que uma pessoa, né, que a população ela tenha alguma doença crônica, né, ou aguda ali presente, existe a possibilidade de trabalhar com elementos que possam prevenir para que o adoecimento ele não surja ou que ele se postergue enquanto o surgimento, que vai se dar, né, a partir também de uma construção de cuidado em saúde, em promover saúde. Não é simplesmente curar doenças, né, mas promover elementos que possam fortalecer a saúde, né, de uma pessoa, de uma população. Então, ela é a porta de entrada numa perspectiva de que não haveria ainda minimamente uma cronicidade de saúde. Entretanto, culturalmente, a nossa sociedade brasileira ocidental, ela é muito mais curativista do que prevencionista. Ou seja, nós normalmente, enquanto população, enquanto cultura, vamos cuidar da saúde quando a bomba já estourou. Não o contrário, né? Adotar ações para que a problemática, a doença, a bomba, ela não estoure, né? Ela não se faça presente. Então, falar sobre os trabalhos em atenção primária, ao mesmo tempo, vai ser estar falando sobre um conflito muito grande, que é essa mudança de cultura que nós temos enquanto população, e isso vai refletir também na forma como nós podemos desenvolver ações de prevenção de doenças e promoção à saúde, porque muitas vezes nós estamos ainda contaminados com essa lógica, que é uma lógica de promover ações, intervenções, projetos para a cura, né? Para o cuidado diante de uma problemática em saúde já instalada. A atenção secundária em saúde, que é a atenção especializada, seria, sim, então, a parte da saúde, né? Os órgãos, as instituições em saúde que seriam responsáveis por
pelo processo de cuidado a partir de uma doença pré-instalada ou de reabilitação também. Então, a gente vai observar os ambulatórios, né, as clínicas, os consultórios, onde, na maior parte das vezes ainda, recorre a um atendimento, né, individualizado. Você vai ao especialista, se consulta a ele, ele realiza uma avaliação, pode passar uma bateria de exames ou uma prescrição medicamentosa de hipertensão arterial, no processo de diabetes, no processo de obesidade, né, com transtorno de ansiedade generalizada. Enfim, já há uma doença, um processo de sofrimento instalado. E a atenção terciária em saúde seria a atenção de alta complexidade, né? Ou seja, que envolve um aparato tecnológico grande, né, de muito custo também, para buscar a manutenção da vida, né, das pessoas e da população, que são os hospitais, né, e os grandes centros aí de reabilitação, que seria, digamos, a instância última de recorrência para a nossa saúde, né, para a saúde no nosso país. Então, o que acontece? Nós vivemos ainda hoje num modelo, culturalmente falando, onde nós buscamos prioritariamente a atenção secundária, né, os consultórios, os ambulatórios médicos, ou o próprio hospital, em busca de uma resolução para a problemática que a gente esteja vivenciando, do que um trabalho, né, um cuidado para prevenir possíveis adoecimentos ou até mesmo prevenir a aceleração de uma doença que já se instalou de alguma forma. Mas vamos lá. Tendo essa visão macro, né, do que seria a atenção primária, subindo um degrauzinho na escada, a atenção secundária, mais um outro degrau, a atenção terciária, né? E isso vai subindo pelo nível de complexidade, né? Quanto mais, né, primário os recursos humanos são mais importantes e são mais presentes, né, na promoção à saúde e na prevenção. Quanto mais vai subindo o degrauzinho, então a gente vai para os consultórios, para os ambulatórios, já exige aí, até mesmo para uma assistência especializada, um nível de recursos técnicos maior, né? Claro que o recurso humano ele é fundamental também, mas já há essa inclusão de recursos técnicos, de investimento em, enfim, né, máquinas, em processos que vêm ajudar no processo de reabilitação. E a atenção terciária, que é a alta complexidade, exige sim um envolvimento ainda maior, né, da perspectiva técnica aí para assistir à saúde. Bem, na atenção primária, que é o nosso foco, né, de hoje e das próximas aulas, ela é relacionada com as ações que são desempenhadas pela saúde da família, né? E na atenção primária a gente tem um programa da saúde, programa de saúde da família, que visa o acompanhamento longitudinal das famílias que fazem parte de um determinado território, né? A partir de uma regionalização. E aí a gente vai ver aqui como esse modelo ele vem numa forma de aproximar, né, de trazer a equipe de saúde, de trazer os cuidados de saúde para perto da população, dos diversos territórios, né, dos diversos bairros ali. Então, as intervenções, né, da atenção primária vão ser amplas e sobre as mais variadas realidades possíveis, né? Até porque, como a gente viu no século ou na década de 80, quando a psicologia começa a adentrar as instituições de saúde, né, as políticas públicas de saúde, nós saímos daquele modelo tradicional do atendimento clínico, né, burguês, individualizado, com
acesso a poucas pessoas, né, a um percentual muito baixo da população, e nós adentramos, né, no campo de lidar com a população, com a grande massa, e nos depararmos com realidades que não eram presentes, né, no nosso consultório, nas nossas práticas. E isso, então, pensando a saúde das pessoas e estar dentro da saúde numa lógica que também é social, lidar e precisarmos incorporar diversos outros saberes, não só da saúde, mas também cultura, assistência social, gestão, esporte, lazer, né? Então, até que ponto tem uma articulação com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela é importante quando a gente pensa na implementação de projetos em saúde. Então, cultura, esporte, lazer também é saúde. Então, a equipe de saúde, né, profissionais de saúde, precisam, por exemplo, conhecer, refletir, utilizar esses elementos também nessa nova perspectiva, nessa nova possibilidade de cuidado. Olha aí. A compreensão sobre aspectos de gestão, né? Não só a gestão, pensando nos coordenadores, os secretários de saúde, ao qual, né, hierarquicamente a gente esteja aí vinculado, mas e o processo de gestão em grupos também, né? Da gestão da própria equipe de saúde, enfim, são elementos que a gente cada vez trabalha no nosso cotidiano e precisa incorporar na nossa concepção. Então, na atenção primária, é um exercício permanente de dois elementos muito importantes, que isso vai se desdobrar na equipe de saúde da família, que a gente vai ver mais à frente, e também no NASF, que é a interdisciplinaridade, ou seja, não é só um conjunto de diversos profissionais atendendo o paciente, o usuário de saúde, de modo separado. Não. A interdisciplinaridade, ela pressupõe de que, assim, mesmo que cada um atenda em momentos diferentes o mesmo paciente ou um grupo de pessoas, mas que haja uma comunicação, uma troca entre os diversos saberes do campo da saúde. Na aula passada nós vimos, né, que a clínica ampliada ela propõe até uma etapa acima da interdisciplinaridade, que é a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é a equipe pensando, discutindo o caso de uma pessoa, de um grupo de pessoas, discutindo e buscando, a partir da troca dos conhecimentos e da proposição em conjunto de terapêuticas, né, de intervenções, pensar a melhor forma para aquele cliente, para aquela pessoa, independente de que se a necessidade maior é só da psicologia e da enfermagem da medicina, mas eu preciso entender o olhar e compreender o nutricionista, o educador físico, o dentista. Então é uma lógica, como nós vimos no que é clínica ampliada, que é ampliar realmente o olhar sobre o objeto saúde, né, dentro de toda a sua complexidade. E os profissionais discutindo e pensando, problematizando e propondo intervenções, propondo projetos em saúde. E intersetorialidade, que é a equipe de saúde nesse trabalho, no mínimo, interdisciplinar, mas que pode e deve ser pensado também com outros setores, como a assistência social, a educação, né, os CAPs, né, enquanto saúde mental, porque o usuário, ele não é um usuário apenas de um serviço de saúde, ele é um usuário de uma rede de saúde, de uma rede de assistência, né, que são, a gente encontra na literatura com a sigla RAS, né, RAS, né, das redes de assistência. Então, nós podemos e devemos realizar, em alguns momentos, projetos ou ações junto com escolas,
junto com o CRAS, junto com o CREAS, né? Com o CAPS. Ok, vamos falar disso mais para frente. Então, tem alguns atributos que são essenciais pensando na realidade da atenção primária. Então, como eu falei, é o primeiro contato do indivíduo, né, com o sistema de saúde, porque é pensar ainda em elementos onde o processo de adoecimento não está instalado ou ele pode ser prevenido, né? É pensar em promover saúde, principalmente porque quem vai estar frequentando, em maior parte, essas políticas públicas são pessoas que estão vivenciando, né, uma vulnerabilidade social muito grande e, consequentemente, uma fragilidade dos vínculos, né, sociais, dos vínculos interpessoais e o reflexo disso na saúde da população, das famílias de um modo geral. É um trabalho que tem uma perspectiva de continuidade do cuidado, ou seja, aqui a gente está falando, gente, para vocês situarem das unidades básicas de saúde, que é o posto de saúde. Talvez a maioria de vocês tenha contato com o posto quando tem que tomar uma vacina. Mas, para além das vacinas, existem várias outras ações, né, que a gente vai falar mais à frente também. Então, é uma perspectiva de que aquela equipe de saúde da família, mesmo que os profissionais mudem, né, sejam demitidos ou saiam do serviço e novos assumam, mas a ideia é que o acompanhamento ele seja longitudinal enquanto serviço para acompanhar não só a pessoa, mas as famílias, né? A integralidade é a partir do momento que diversos especialistas, né, diversos profissionais compõem e podem fazer parte, então aproxima de forma mais integral o acesso das pessoas às diversas especialidades, ou seja, integrando elementos biopsicossociais, né? E a coordenação do cuidado dentro do sistema também, né? Que é essa coordenação pensando em equipe na elaboração de projetos, né? Tanto individuais como no território, para atingir as famílias e as pessoas que necessitam. Então, vão se derivar 3 atributos. O olhar é focado na família, né? Então, é uma lógica da gente compreender a realidade das famílias de um modo geral. Uma estimulação, né, muito grande sobre a orientação e a participação comunitária. Então, como nós vimos também na aula passada, em clínica ampliada, nós adotamos, enquanto uma leitura de clínica ampliada, o ativismo, o protagonismo das pessoas e da população no seu processo de cuidado à saúde. Então, realizarmos, né, propostas, projetos onde estimulem a participação comunitária, e aí a gente vai trabalhar não só com os déficits, não apenas com as problemáticas que eles vivenciam no dia a dia, mas nós precisamos conhecer e avaliar também os potenciais, né? Os elementos saudáveis, os recursos disponíveis para aquela comunidade, naquela região. E aí a gente precisa, né, utilizar dessa forma e ter um olhar, né, positivo, participativo aí das pessoas nos seus processos de cuidado. E o outro atributo derivado é a competência cultural dos profissionais. Porque, gente, é uma mudança para nós profissionais, para nós equipe de saúde, na forma de cuidar, na forma de propor. Até porque a gente vai ver, não é apenas eu, né, nós psicólogos individualmente querendo realizar um projeto, implementar um projeto desarticulado dos demais profissionais. Pior ainda, desarticulado e descontextualizado da realidade daquela população, né? Por exemplo, quem aqui, né, foi meu estagiário, monitor
no trabalho que a gente desenvolveu com um grupo de idosas, né, o Lar Feminino, observava o quanto eu falava e buscava com que a gente pudesse conhecer primeiro a realidade daquelas pessoas, daquelas senhoras, a compreender aquele contexto, aquela região, né, os fatores ali associados, para pensar, então, a partir daí, alguma proposta de trabalho, né? Que é diferente como, professor, gosto de trabalhar com idosos e aí eu quero falar sobre isso, fazer uma palestra, uma oficina sobre isso. Pode ser completamente distorcido, não ser uma demanda, uma necessidade, né? E olha que também para a gente, né, conseguir uma participação mais ativa de participantes do grupo, isso é um processo. Por quê? As pessoas elas estão acostumadas com um atendimento em saúde mais passivo da parte delas, né? E mais ativo da equipe, onde o suposto saber, né, do médico, da enfermeira, do psicólogo, do nutricionista, esse nosso suposto saber é quem direciona, é quem tem a verdade, né? Mas é uma suposta verdade. Então, não. Essa mudança da cultura, né, nossa, e não é só nossa enquanto psicologia, mas enquanto trabalho em equipe, né, que é muito diferente. Exemplo, né, tem horas que para vocês fazerem um trabalho em grupo que um professor solicita, já é uma dificuldade de outro mundo dentro da psicologia. Agora, imagine um trabalho em equipe, profissionalmente, com outros profissionais de outras áreas, com outros conhecimentos, com outras atitudes, com outras propostas de intervenção, tendo que se unir, tendo que discutir, tendo que chegar em consensos, tendo que fazer divisões de tarefas, não individualmente, mas muitas vezes vai ser em duplas, em trios, depende da situação, né? A gente vai estar falando de casos, né, clínicos, de situações nas próximas aulas. Então, essa é a ideia da atenção primária. E aí, aqui no Brasil, a gente tem a estratégia de saúde da família, né, pautada no Programa de Saúde da Família, no PSF, que é a vertente, né, brasileira da atenção primária. É a porta de entrada, como eu já falei, pela busca, né, de garantir direito ao acesso à saúde, ao maior número de pessoas, né, e uma equidade no cuidado também, né, ou seja, cada vez mais, não só apenas os profissionais médicos falando, mas que a assistência ela possa ocorrer com diversos outros profissionais de outras áreas, né? Psicologia, nutrição, educação física, fono, por aí vai. E vem, então, numa proposta de o quê? Reordenar o modelo de atenção do próprio SUS. Ou seja, como eu falei para vocês, na realidade, as unidades básicas de saúde, né, a sigla, né, conhecida como UBS, a gente vai ver mais à frente, elas são responsáveis, né, dentro de uma cidade, por exemplo, a dar cobertura a determinados bairros, né, e esses bairros têm um número X de população, um número X de famílias, né, de pessoas. Então, essa noção de território, e aí que a gente vai falar que o território ele não é simplesmente um território geográfico, não é só, por exemplo, pensar aí a realidade, sei lá, São Cristóvão, Itapuã, Piatã, um exemplo, né? Mas esse território que, além de ser geográfico, ele é também histórico, social, cultural, né? Com características próprias, com práticas, né? De cuidados em saúde, de relação, com características de fatores que são determinantes nos processos de adoecimento daquela região em si, com os recursos que ali estão presentes. Então, o propósito desse modelo é reorganizar a prática de atenção à saúde
com novas bases, substituindo aquele modelo tradicional, né? Que seria o modelo de ter especialidades diferentes que promovem uma assistência, mas de forma individualizada. Então, tanto substituir esse modelo e está levando saúde para mais perto das famílias, para mais perto da população. Ou seja, porque a ideia é de que, assim, ao invés de ter só os consultórios ou os ambulatórios, né, pela cidade de um modo geral, ou os hospitais, né, de referência em alguns pontos de uma cidade, tenha as unidades básicas de saúde que ficam responsáveis por acompanhar sistematicamente aquele território com aquele número X de família, média de 4.000 famílias, né, por unidade básica. Então, as equipes de saúde da família, né, que fazem parte dentro dessa estratégia, que ainda nós não vamos falar, né, de nós da psicologia, vou estar apresentando para vocês, né, quem é que compõe uma equipe de saúde da família. Existe uma visão, né, uma pressuposição do processo de trabalho que ele, né, deve ser constante, ele deve ser contínuo, ao mesmo tempo que a comunicação também dos profissionais envolvidos, né, tanto a comunicação entre si, né, entre equipe, e também a comunicação com os usuários de saúde, também com a gestão, para que assim seja possível a troca de experiências e de conhecimentos, né? Conhecimentos na equipe por conta dos diversos saberes, das diversas possibilidades de intervenção, só que aí a ideia é que juntos possamos pensar a realidade daquele usuário de saúde ou daquele grupo, né? E também conhecer a realidade, se comunicar para conhecer a realidade das pessoas, né, dos usuários em si. Mas então, quem é essa equipe de saúde da família, Francisco? Né? Quando eu chego num posto de saúde, quando eu chego, né, numa unidade básica de saúde, né, que tem o programa de saúde da família, quem são os profissionais, né, que são composição mínima? Então vai ter ali na equipe um médico, né, de preferência que seja um médico da família, né, normalmente é um médico clínico, né, um médico generalista, mas a perspectiva é de que seja um médico da família, um enfermeiro, né, não se fala mais de auxiliar de enfermagem, né, então é um técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, que são conhecidos nessa sigla ACS, né, o ACS, os ACS. E diga-se de passagem, o quanto nós devemos considerá-los importantes na estratégia de cuidado, porque os agentes comunitários de saúde são aqueles que estão diretamente no contato com a população, nos bairros, nas casas, no dia a dia. E consegue ter um nível de compreensão e de conhecimento da realidade que depois comunicado, dialogado com a equipe, nos possibilita uma nova visão ou conhecimento de novos elementos, né? Perdão. Então, no nosso trabalho, é muito importante que a gente esteja presente. Eu costumava participar das reuniões também dos agentes comunitários de saúde, então procurava saber qual era o dia, qual é o horário, em alguns momentos, né, de visitas domiciliares, né, que é uma outra forma de cuidado de saúde, né, na clínica ampliada, de ir à casa dos usuários de saúde, principalmente em situações que são mais complexas, ou casos onde há uma desistência, né, um desligamento do usuário dali do posto de saúde, e aí muitas vezes, enquanto equipe, né, nós vamos para fazer uma busca ativa ou para fazer um cuidado no domicílio do usuário,
Então, os agentes comunitários muitas vezes sabem onde é a casa, sabem como chegar, conhecem a realidade ali e é muito estratégico para nós. Pode fazer parte também da equipe, né? Normalmente tem, na maior parte delas, o dentista e o técnico, né? De saúde bucal, né? O auxiliar dentista. Então, essa é a equipe, gente. Toda vez que vocês lerem ou ouvirem falar equipe de saúde da família, são esses, né? Cinco especialidades aí: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de dentista, na verdade são 6, e os agentes comunitários de saúde. Cada equipe é responsável, como eu falei, elas vão ali no território acompanhar um número específico, né, numa dada região, um número específico de famílias, né, a média de 4.000 pessoas. E a atuação dessas equipes de saúde da família, né, elas vão acontecer da seguinte forma: uma, nas unidades básicas, né, de saúde da família, nos postos de família, né, como a gente popularmente conhece. Então, ali, dentro daquelas da estrutura do posto de saúde, que tem algumas salas, né, normalmente uma sala da médica, uma sala de enfermagem, tem uma recepçãozinha, tem uma copa, aí vai ter também a sala da dentista, junto com a técnica, auxiliar de dentista, tem a farmácia, né, para dispensa de medicamentos, normalmente a técnica de enfermagem fica responsável pela farmácia. Aí tem uma sala assim de reunião, que muitas vezes acaba se tornando um almoxarifado, e quando eu trabalhava no NASF, a gente conseguiu o espaço dessa sala, muito apertado, cheio de coisas para reunir a nossa equipe, realizar planejamento, realizar discussões e várias outras propostas. Mas, enfim, aí a gente está falando o quê? Da equipe de saúde da família. Das atividades que acontecem no posto mesmo, na unidade básica. Só que também a equipe de saúde da família, ela pode e deve realizar ações nas residências dos usuários, né? Então, nas casas mesmo. Ou também nos espaços comunitários, né? Então, trabalho, gente, que muitas vezes vai estar no meio da comunidade, numa quadra poliesportiva, numa escola estadual ou municipal, numa praça, pode ser feito, né, no caso de Salvador, na praia, num parque próximo que faça parte daquela localidade ali, né, daquele território. Então, assim, essa equipe de saúde da família, né, que é a composição mínima e básica do posto de saúde, da unidade básica, ela é a porta de entrada desse sistema que é hierarquizado, regionalizado de saúde, e tem um território definido como responsabilidade, né, em uma população bem delimitada, e aí parte, né, de conhecer o perfil epidemiológico e demográfico, ou seja, né, os principais fatores ali de saúde, de adoecimento também, naquela delimitação, e essa equipe ela vai poder, ao mesmo tempo, intervir sobre esses fatores de risco, né, que a comunidade se encontra, e oferecer formas, né, de cuidar, formas de promover saúde, né, de modo integral e com qualidade. Então, assim, antes de dar continuidade, queria ouvir um pouco vocês. Alguém tem alguma experiência direta com posto de saúde, né, as unidades básicas, seja em algum estágio ou como usuário também, ou é uma realidade assim ainda distante? Eu fiz estágio no semestre retrasado, né, no ano passado, em um hospitalar. Sim. Então, a equipe
do estágio era dividido em dois campos de atuação, né? A que eu fazia parte era do hospital e um grupo Sim. de colegas ficavam numa UPA. Então eu Sim. acompanhava assim, mais nas supervisões, mas na prática mesmo não. E como era para você ouvir, né, as propostas, as supervisões, assim, né, aquela discussão, pensando um trabalho que envolve, né, a atenção. Eu ficava até bastante curiosa para praticar, né? Para querer estar lá nesse campo de atuação. As meninas relatavam que era bastante corrido, porque era uma demanda assim muito de emergencial, era uma demanda emergencial. Então, a todo tempo mudavam-se as situações, enfim. Mas elas conseguiram desenvolver um trabalho muito bacana de prevenção no auditório. Não sei se era auditório, mas foi um espaço que tinha lá na UPA, uma sala, e elas conseguiram desenvolver um trabalho sobre HIV e AIDS de promoção à saúde, né? Então foi muito legal. Eu acompanhei somente nas supervisões e nos grupos de estudos, mas fiquei com vontade de participar. Sim, sim. Pois é. Embora a UPA, né, ela tem uma especificidade de pensar as realidades que precisam de um atendimento assim, né? Mais urgente, né, de prontidão para as pessoas, né, que não apresentam uma comorbidade que levaria uma necessidade de um hospital e ao mesmo tempo, né, presente dentro de um contexto regionalizado, mas há elementos, né, de um trabalho a nível de prevenção também, onde aqui mais especificamente, né, das unidades básicas, que é uma outra lógica de funcionamento, né, que não necessariamente vai ser para quando a pessoa está numa crise ou passando mal, ela vai chegar ali e ela vai ser prontamente atendida, né? Então, normalmente até as escalas médicas de enfermagem, elas acontecem em boa parte nos atendimentos individuais, né, com a agenda previamente marcada, né, seja com a própria médica ou com os agentes comunitários, tem algumas ações, mas vai visar também esse trabalho coletivo da equipe em si, não só ali naquele espaço, mas visitando casas, mas realizando também dentro da comunidade. Mas aí vocês percebem que há, né, uma equipe de saúde da família, a ESF, a composição por profissionais ainda no olhar e no modelo biomédico, né, que tem um foco, né, direcionamento de trabalho mais organicista, mais biologicista, tradicionalmente falando. Então, quando chega 2008, né, pela portaria 154, né, do Ministério da Saúde, que é a portaria que fala sobre a criação dos NASFs, né? NASF, na sigla, é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Ou seja, é um núcleo que é um conjunto de outros profissionais que não são esses mesmos que fazem parte da equipe já de saúde da família. Então, são outros profissionais do NASF, mas que eles são necessários para dar apoio, né, para dar suporte a essa equipe de saúde da família que eu apresentei, né? Trouxe para vocês agora há pouco. Então, o objetivo é tanto apoiar essas estratégias da saúde da família, né? E também ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização e regionalização e ampliação das ações da atenção primária. Ou seja, o que é isso, né? Porque o NASF, o que ele é, o que ele se propõe. O primeiro ponto, né, vai estar mais à frente também, mas eu já vou trazer aqui. O NASF, ele não é a porta de entrada da atenção primária, né?
a porta de entrada é a equipe de saúde da família. É aquela equipe básica, né? Já estruturada, médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, auxiliar de dentista e os agentes comunitários de saúde. Então, primeiro, prioritariamente, a população tem acesso a essa equipe, esses profissionais. A partir de 2008, surge a equipe do NASF com diversos outros profissionais, buscando também, a partir disso, integrar uma visão correspondente, né, alinhada ao conceito de saúde enquanto bem-estar biopsicossocial, buscando, então, privilegiar os elementos psicossociais também, né, dentro dos cuidados de saúde, na atenção básica. Então, isso possibilita o NASF, nessa ideia de clínica ampliada também, que a gente está trazendo, o quê? Abranger melhor, né, e apoiar a estratégia dessa equipe de saúde da família, que visa trabalhar com a população próximo do seu território, né, responsável por um território, cuidando das especificidades, das demandas que naquele local emergem, né, enquanto problemáticas de saúde, né, os determinantes sociais de saúde, as questões epidemiológicas, para que, assim, possam promover resolutividade, né, dar respostas, conseguir cuidar da saúde das pessoas de forma regionalizada e territorializada. Então, quando a equipe de NASF faz parte, né, ela passa a ser implementada a partir de 2018, então o conjunto de profissionais, que a gente vai ver quais são, o conjunto de profissionais do NASF vem ajudar a equipe de saúde da família a ampliar essas ações, a poder estabelecer e desenvolver novas estratégias, novas possibilidades de compreender, novas possibilidades de implementar ações que tragam uma resposta, que tragam um olhar mais efetivo sobre as demandas, as problemáticas sociais. Então, é uma equipe por profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Olha só que importante isso aqui. Atuam em conjunto com os profissionais da equipe de saúde da família. Ou seja, o NASF, né, minha equipe de NASF era eu, né, psicólogo, uma nutricionista e um educador físico. Francisco, toda a equipe de NASF tem que ter essa composição? Não. Né? Existem várias outras possibilidades, né, de profissionais, mas tem critérios, né, para que haja a inclusão. A gente vai falar isso melhor na próxima semana, que chama-se a pactuação do apoio. Né? Como é que acontece para que haja a implementação do NASF, o que é levado em consideração, enfim. Existem modalidades de NASF que pode ter mais profissionais do que 3, né? Pode ter até 5 profissionais. Então, assim, a equipe de NASF, então, eu, a nutricionista e o educador físico, não era só para a gente ter uma visão e uma atuação transdisciplinar entre nós e implementar os projetos para a população. Não. É uma atuação em conjunto com os profissionais daquela unidade básica de saúde, com o médico dali, o enfermeiro, o dentista, o técnico de enfermagem, o técnico auxiliar de dentista e os agentes comunitários. Então, a proposta é que a gente faça não só trabalhos, mas processos de educação continuada, discussões de casos clínicos, né, e de situações clínicas em conjunto, implementação de projetos, atendimentos, né? Isso está sendo perpassado do que é o conceito que nós trabalhamos semana passada de clínica ampliada. E também a ideia não é que a equipe de saúde da família ela trabalhe sozinha, né? Então, é um apoiando o outro.
Uma outra questão, junto a isso, né, trabalhar em conjunto é a gente compartilhar entre equipes, né, e entre profissionais e apoiar as práticas dessas equipes com as pessoas, com a população que elas são responsáveis de cuidar. Então, normalmente, né, o NASF ele vai nascer a partir da leitura das principais demandas, né, necessidades que aquela população dentro daquele território ela apresenta e estrategicamente seria pensar quais outros profissionais, para além daqueles que compõem a equipe de saúde da família, que outros profissionais são importantes para apoiar e ampliar as práticas ali. Essa frase aqui eu já falei, né, que o NASF ele não é a porta de entrada, né? Quem é a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, é a equipe de saúde da família. Então o NASF vem para dar apoio, suporte. Por que, Francisco, que o NASF ele não é a porta de entrada? Primeiro porque a vinculação dos usuários e o acompanhamento ele é por essa equipe que já tem uma perspectiva de acompanhamento longitudinal e são eles que recebem as demandas, né, nos consultórios, nos grupos, quando vão às residências. E aí a lógica é que a equipe de saúde da família acione o NASF, ou seja, compartilhe quais são as problemáticas que eles estão enfrentando, que eles estão vivenciando, para que agora, juntos, o NASF possa pensar, com a equipe de saúde da família, propostas, projetos, ter um diagnóstico mais ampliado sobre aquela realidade. Então, essa é a questão, né? Ah, Francisco, na prática quer dizer que você só ficava de braços cruzados esperando a equipe falar com você? Não. Eles já tinham funcionamento, solicitavam, mas cabe também a nós termos, né, um olhar, uma escuta atenta, presente, a conhecer as pessoas, conhecer ali os hábitos da comunidade, estar presente em algumas consultas dos outros profissionais, conversarmos, né? Tinha hora que não tinha como esperar o horário de uma reunião chegar para acontecer, para a gente dialogar. Tinha hora que era a hora que a gente dava uma pausa para tomar um café 10h30 da manhã, às vezes 11 horas. Aí estava a médica lá, né? Tava a enfermeira, estava ali tomando café, comendo pão e conversando. Às vezes era no corredor. Tinha hora que eu conversava com a médica quando a gente vinha de carro antes de começar a trabalhar, ou na saída. Enfim, tem horas que eu ia no mercadinho para comprar algo para beber, algo para comer, e o que acontecia? Encontrava um usuário de saúde, outro parava, conversava, perguntava, e aí a gente vai entendendo, né? A gente vai conhecendo a realidade. E aí a gente leva para a equipe as nossas percepções, os nossos olhares. Mas a ideia é que a gente não corra o risco de querer fazer o nosso trabalho fechado, né? Sem apoiar a equipe, sem ampliar as ações da equipe, ou vice-versa, né? De deixar com que os profissionais ali também só fiquem cada um atendendo ali no seu consultório, atendendo aquela clientela de modo individual, né? E aí, provavelmente, vão querer com que no NASF os profissionais que fazem parte atendam de modo individual também. E é o que não acontece. Por exemplo, quando eu cheguei, né? Qual foi a minha experiência inicial? Era um período como esse de eleições para prefeito, né, e vereador. E eu nunca tinha vivenciado eleições numa cidade tão pequena, né? Cidade de interior, cidades pequenas.
e o quanto é muito forte, é muito acirrada as disputas, as pessoas, né, deixam de frequentar os serviços de saúde, rompem amizades, né, rompem relações, enfim. Eu adentrei, né, fui selecionado, passei na seleção que teve, e a seleção era para eu assumir o NASF. Eu assumi o NASF e quando eu cheguei, acho que eu já contei um pouco dessa história aqui, a secretária de saúde, ela saiu do cargo porque ela foi apoiar a oposição e a psicóloga do CAPS, ela assumiu a secretaria de saúde. E Francisco, entrando, teve que assumir o NASF e o CAPS, os dois serviços, né, com o mesmo salário. Mas ok, né? Cheio de energia, começando a profissão, vamos lá. Gente, no segundo dia, né? Primeiro que e o NASF, ele dá cobertura, como a gente vai ver, a um número específico, né, de unidades básicas de saúde. O meu NASF, a minha equipe, ela dava cobertura a 4 unidades básicas de saúde. A do centro e tinha mais 3 na zona rural. Não mais 3, não, mais 4 na zona rural. Então, teoricamente, era um dia da semana para cada unidade básica de saúde. Como eu tive que assumir o CAPS também, 2 dias lá. Então, ficaram 3 dias para o NASF e acabava da zona rural, a gente ficava revezando de 15 em 15. Era a minha possibilidade. Os demais profissionais, né, estavam lá de segunda a sexta. Bem, no meu segundo dia, a recepcionista da sede, né, da unidade básica de saúde do centro, da cidade, ela, Francisco, olha, tem alguns pacientes que já está sabendo que já tem psicólogo, e eles estão querendo saber que dia você vai voltar a atender a agenda. Eu vou perguntar, como assim a agenda, né? Que agenda você está falando? E aí ela falou, não, porque a psicóloga anterior, ela tinha um dia aqui que ela tirou e tinha os pacientes que ela atendia. E aí ela me mostrou, né, esse caderninho, assim, né, com a agenda, com os nomes ali marcados, manhã e tarde. E aí eu falei, olha só, eu falando, não sei quais eram os motivos que levavam a ela realizar essa ação, mas assim, aqui no município, eu sei que tem uma psicóloga que é destinada para fazer os atendimentos clínicos. Aí eu comecei a explicar para ela, conhecer a realidade, explicar que, olha só, aqui eu posso fazer um acolhimento, posso, né, algumas pessoas, né, ou até mesmo uma família que está numa situação, enfim, difícil, com alguma problemática, que precisa de uma escuta especializada do psicólogo, eu posso acolher. Em alguns momentos eu vou fazer esse atendimento em conjunto com a médica, em conjunto com a nutricionista, depende muito da situação. E aí a gente vai pensar juntos, né? O encaminhamento para algum setor, para algum outro órgão específico, para um trabalho a partir de algum grupo, de alguma ação que a gente implemente aqui, ou até mesmo, né, o encaminhamento para a psicóloga responsável. E aí eu tive que fazer esse processo de educação em saúde, que a gente vai falar que é matriciamento. A gente vai falar sobre isso especificamente na aula que vem. E esse jogo de cintura. Então, gente, essa aula que a gente está tendo aqui, essa disciplina que nos leva a nos apropriar do que é trabalhar nesse campo da saúde. A cartilha que eu disponibilizei para vocês na aula, né? Está na aula do encontro 4, que são as diretrizes, né, do NASF, né? Que está no caderno de atenção básica. Inclusive, é uma cartilha grande, vocês não precisam ler e estudar toda ela, mas até a página 51 do PDF, que fala sobre o NASF, os objetivos, algumas modalidades. E aí tem 9 eixos, né, que o NASF, pela atenção básica, se concentra. Então, a outra parte da cartilha falamos sobre cada uma delas. E aí fica mais assim, quanto leitura complementar para vocês direcionarem na prática de vocês. Né? Tem a parte de saúde mental, que está dentro até a página 51, mas depois tem falando sobre saúde materna infantil, a parte de educação física e reabilitação, né?
a parte da saúde do idoso. Então, é um material extenso, complementar. Mas o que eu estou falando? Nós entendermos o que é a política pública, qual a gente está trabalhando ou vai começar a trabalhar, ela é fundamental. Algumas aulas que eu tive, e essa cartilha, que foi, né, a minha primeira inserção na psicologia, profissionalmente falando, foram que me deram respaldo para eu poder direcionar as minhas práticas, as minhas ações. E aí poder me posicionar e futuramente, né, eu com o pessoal do NASCE, conversei lá, e aí o educador físico e a nutricionista me falaram: Francisco, o NASCE a gente funcionava muito bem, muito integrado, fazendo os trabalhos em conjunto, mas assim, teve alguns processos entre a gente, assim, a gente acabou se desentendendo, e aí estava cada profissional fazendo um projeto ou outro na sua especialidade, sem ser mais de forma interdisciplinar, sem estar envolvendo. Então, a nutricionista tinha começado a atender pacientes individualmente. O educador físico estava indo para alguns projetos no dia e no horário dele, sem comunicar a gente no NASCE, nem buscar a parceria dos outros profissionais da unidade básica de saúde. A psicóloga anterior estava atendendo psicoterapia e eu não entendia, porque a gente tinha uma sala pequena, quadrada, com essas mesas redondas que tem na biblioteca, né, da faculdade, que tinha 3 cadeiras, mas tinha um armário grande, tinha alguns tapetes e outros objetos que era um almoxarifado ali. E ele atendia crianças, não tinha brinquedo, não tinha nada de lúdico, né? Não era o espaço, não era a proposta. Enfim. E aí eu não dei continuidade aos atendimentos. Alguns momentos eu fazia acolhimento, sim, no máximo 2 vezes, para compreender melhor a situação, às vezes solicitar um outro familiar, né? Pensar uma interconsulta, que é uma consulta junto com outro profissional, mas para depois discutir o caso, porque o usuário ele é da rede, mas ele é prioritariamente do médico, da enfermeira, da dentista que já acompanha. Então, o olhar da psicologia, da nutrição, da educação física vem para ampliar a análise, a proposta diagnóstica, as possíveis intervenções daqueles profissionais e também quando a gente percebe que é possível criar, desenvolver grupos, muitas vezes são grupos temáticos, né, naquela realidade, que pode ser um grupo de apoio, sim, né, à frente, né, responsável profissional da psicologia, junto com alguns outros profissionais. E aí era a minha busca de tentar rearticular essa equipe, e foi muito difícil. Além de ser um período político, onde a cidade vivenciava em ter que estar presente nos comícios, né? Na época ainda podia ter show. E o que acontecia? Tinha momentos que a gente voltava de um trabalho da zona rural, o motorista chegava, estacionava o carro num local distante do posto de saúde, porque as ruas estavam tomadas com uma mini micareta, com um triozinho elétrico, e o povo atrás, e funcionários da saúde, da educação, da assistência social também ali, em prol do candidato da situação. E aí esse carro, né, parava ali, a gente tinha que descer. Minhas coisas estavam no posto de saúde, né, alguns objetos pessoais, mas depois disso eu comecei a levar para onde eu ia. E aí eu ia passando pelo lugar, às vezes pulava, dançava e ia em direção à rodoviária. Não ia ter mais trabalho, não tinha vinculação política, enfim, e voltava para a Conquista. No outro dia retornava lá para a cidade, era 100 quilômetros de distância, e trabalhava. E aí muitos pacientes se desligando do serviço, porque só ia voltar quando a oposição ganhasse, porque ia trazer novos profissionais. Então, ou seja, são vários elementos, né, que influenciam, né, que interferem no nosso trabalho, na nossa proposta. Então, a equipe já estava fragilizada,
cada um fazendo o seu trabalho em si. Tinha dias que um ou outro não aparecia no serviço. Então, eu tentava articular, tentava sentar junto, falar sobre um grupo que a gente estava trabalhando, as realidades ali apresentadas, numa conversa que às vezes eu tinha com a enfermeira, a médica, até quando eu estava chegando para entender melhor e tentar propor, né, novas possibilidades aí de reflexões, de projetos. Gente, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho mesmo de muita construção, é uma mudança cultural grande. Mas vamos seguir aqui. Então, aqui só sintetizando, né, que é um conceito que está dentro lá da cartilha, nasce uma equipe composta por vários profissionais de diferentes áreas que busca atuar de maneira integrada, apoiando os profissionais das equipes de saúde da família e as equipes de atenção básica, para populações específicas, né? O pessoal dos consultórios de rua, a população ribeirinha, né? E fluvial também, compartilhando práticas e saberes em saúde nos territórios sobre responsabilidades dessas equipes de saúde da família, né? As pessoas, o público ali são de responsabilidade dessa equipe e a gente vem para compartilhar saber e compartilhar práticas de saúde com eles. Tem um trabalho nosso no NASF que não é só simplesmente direto com a população. Nosso trabalho também é muito forte com a equipe multiprofissional, que é a ação de matriciamento, né, ou apoio matricial. A gente vai trabalhar, né, na próxima aula especificamente com o apoio matricial em saúde, com a realização de projeto terapêutico singular e também com projetos de saúde no território, né? São possibilidades de ações importantes para as equipes, né? Na atenção básica à saúde, atenção primária. Bom. Ô, professor? Oi. A equipe do NASF, ela se encaixaria como interdisciplinar ou multidisciplinar? Certo. O multidisciplinar é uma característica, assim, vamos colocar que seria geral, porque são vários profissionais, né, dentro de uma equipe. Então, o que diferencia? O multiprofissional é a presença, por exemplo, do psicólogo, da nutricionista e do educador físico, enquanto equipe. Só que não se pressupõe, por exemplo, uma relação, uma discussão, uma troca de saberes e de práticas. Seria cada um fazendo o seu trabalho. Mesmo que fosse para realizar trabalhos em grupos, mas aí o psicólogo faria o dele, a nutricionista também, o educador físico também, cada um atendia o seu, e pronto, estamos atendendo a população. Só que aí ainda é multiprofissional. Interdisciplinar é quando começa a haver, além das práticas de cada um, começa a haver a troca de saberes e o diálogo sobre o paciente, sobre as realidades, né? Então, há uma comunicação que, por exemplo, deixa de ser apenas via prontuário e começa a ser via diálogo, via debate, via análise, né? De um caso ou trabalhos em conjuntos também. Transdisciplinar, que é a proposta da clínica ampliada, né? Então, a gente está falando muito mais das atitudes que a equipe pode adotar no trabalho do que se tem muitos profissionais ou não. Multiprofissional já é ter diferentes profissionais. Agora, o interdisciplinar e o transdisciplinar está refletindo a atitude desses diversos profissionais da equipe em como eles trabalham, em como eles encaram os processos de cuidado. Então, o transdisciplinar é, para além da troca de saberes, da interação, a equipe ela visa não olhar pela diferença de cada saber ali, né? O médico, o enfermeiro, o nutri, o psicólogo, mas é olhar o paciente como algo em comum, pensando na troca desses saberes, como cada um pode ajudar e complementar, e talvez disso vai vir intervenções múltiplas,
e alinhadas, né? Então, eu vou estar compreendendo, por exemplo, como é que o médico pensa, ele vai estar trabalhando e talvez ele vai estar conseguindo adotar pela reflexão que eu levo para ele, um olhar também psicossocial diante daquele processo e talvez faça até mesmo ele reavaliar o processo da prescrição medicamentosa que ele pode estar realizando, ao mesmo tempo que a nutricionista ela pode estar diretamente dialogando com o médico e vendo a possibilidade de que talvez assim algumas mudanças e um trabalho em alguns hábitos alimentares ali, algumas trocas, podem favorecer com que, por exemplo, aquela forma de medicamento não seja tão necessária, ou através da utilização de um chá. Então, seríamos pensarmos juntos, né? Diante da situação onde nenhum saber é mais importante que o outro. O mais importante é a saúde e a realidade, né, do cliente ou do grupo, né, de pessoas ali, né? Pode ser uma família que a gente esteja pensando, debatendo, discutindo. E a transdisciplinaridade esse exercício ativo mesmo, né? Diante de uma problemática. E aí, claro, que vai haver a divisão de tarefas entre a equipe em si, né? Mas sempre buscando possibilitar à equipe um olhar mais ampliado para que cada um de nós tenhamos o quê? Uma possibilidade de fazer uma prática, uma intervenção mais contextualizada, mais embasada. Então, respondendo a sua pergunta agora de forma objetiva, o NASCE pressupõe uma equipe que ela é multiprofissional, mas que tenha atitudes, no mínimo, interdisciplinar, mas realmente a lógica de clínica ampliada é que seja transdisciplinar. NASF com equipe de saúde da família. Eu acho que eu contei, certo? Obrigada, entendi. Obrigada. Nada. Na semana passada, que estava aqui, estava Alice e Tainara, eu perguntei para vocês e contei da experiência do Hospital Sara Kubitschek. Sim, mas só, a Tainara não está aqui hoje. Só tá eu que Certo. estava na semana. Pronto. Mas só para partilhar brevemente aqui com os demais alunos, né? Eu tive contato, pessoal, sobre a realidade, né, de trabalho do Hospital Sara Kubitschek, através de uma amiga psicóloga, né, que passou e assumiu, né, o serviço lá no Maranhão, numa cidade do interior do Maranhão, e ela me falando como né, que é um trabalho bem intensivo, mas que é uma outra perspectiva realmente, né? E quando ela falava, eu estava refletindo muito do que seria na prática acontecendo essa atitude transdisciplinar da equipe de saúde, né? Então, assim, todos os dias, além da carga horária de trabalho que eles tinham, né, de atendimento, de intervenção, eles tinham uma carga horária que era disponível para estudar, e não era estudar e aprofundar. Eu, psicólogo, vou estudar psicologia. Eu vou estudar, por exemplo, elementos da medicina que o médico utiliza naquele caso clínico ali que a equipe vai estar discutindo, e no outro dia eu vou apresentar, eu vou fazer uma palestra daqueles elementos da medicina, né? De como o médico ele atua, ou como o fisioterapeuta atua, como a nutricionista atua, como o terapeuta ocupacional. Então, cada profissional, além de atender, ele buscava. Isso é um método de trabalho em equipe, né? Faz parte da cultura organizacional. Ele precisa se apropriar teoricamente e tecnicamente das intervenções do outro colega da equipe. Não que você vá fazer o trabalho do colega, mas você vai entender como é que aquela profissão pensa, quais são as intervenções, a proposta da intervenção, o que vai estar sendo trabalhado, né? Vai promover que tipo de evolução, talvez com quanto tempo. Assim como o médico ia estudar sobre elementos da psicologia e ia ter que apresentar, a nutricionista também. Ou seja, é uma ideia constante de trabalho em equipe, estudo em equipe, com trocas de saberes,
a apresentação, ou seja, você vai dialogar a partir do ponto de vista de um outro profissional para que você possa se apropriar, porque o olhar ele deixa de ser individualizado, cada um na sua especialidade, e ele passa numa mudança de cultura a ser um olhar enquanto equipe, um olhar transdisciplinar. E aí, então, quando um paciente ele é admitido no serviço, e na prescrição tem ali a atitude, a evolução, a terapêutica implementada pelo fisioterapeuta, pelo médico, você vai ler psicólogo e você vai entender o que aquilo significa, o que é aquela intervenção, quais são os resultados esperados, enfim. Por quê? Porque a lógica é um aprender com o outro, trocar saberes, discutir os casos, né, clínicos, principalmente os mais complexos. Então, é promover e efetivar a saúde de uma forma realmente integral, de uma forma holística. Então, assim, quando ela me contou, eu Professor, falei, oi? na residência do NASF acontece parecido com esse caso, a estrutura da residência é bem parecida com essa estrutura que o senhor está falando do Hospital Sara. Sim, sim. Eu não tive a experiência de residência, mas você teve ou conhece quem tem, quer partilhar com a gente? Eu tenho um amigo que ele fez residência pelo NASF, e aí era bem nessa estrutura mesmo. Tinha, além da atuação profissional na prática, tinha também grupos de estudo, tinha aulas que o próprio NASF, o próprio núcleo, a própria instituição lá dava, o, aquela, esqueci agora o nome da instituição, não sei o que, Cruz. A Fiocruz. A Fiocruz também sempre estava fazendo parcerias e era bem legal porque assim era uma equipe, então tipo ele era psicólogo e ia para palestras, para aulas sobre com profissionais da área de medicina, profissionais da área de nutrição, outros profissionais de outras áreas também. Aí, maravilha. Eu tenho algumas informações sobre a residência, né? Em saúde da família, que abarca, né, o trabalho do NASF. Então, normalmente as residências multiprofissionais, elas são no formato de 60 horas, né? Então, de segunda a sexta, das 7 às 19, e ainda tem o sábado também. O sábado eu não sei se vai até às 14 ou se vai até às 19, mas acho que é até às 14. Enfim, e aí esse processo de estar não só discutindo, mas exercendo a clínica ampliada, né? E esse trabalho, né? Me fala só o seu nome, por gentileza, que eu não estou tendo visualização aqui. Felipe. Felipe, pronto. Que o Felipe está compartilhando com a gente, pessoal. O que a gente vai trabalhar e discutir muito na semana que vem do apoio matricial, que é essa perspectiva de um trabalho direto, não só enquanto equipe NASF, mas o NASF associado à equipe de saúde da família, que reflete um processo de educação permanente, né? Educação permanente, e nós vamos fazer um processo de avaliação também, não só das demandas, das necessidades do território, né? Das condições e problemáticas de saúde das pessoas, mas também as fragilidades, as dificuldades da equipe de saúde da família e do próprio NASF, onde a partir disso vão ser promovidos encontros, debates, discussões, análise de casos e discussões, né? Mas essa é a perspectiva. Então, quando a gente fala em clínica ampliada, a gente está falando realmente da gente ser humilde o suficiente para entender que nós não sabemos tudo. A psicologia ela não dá conta de tudo, assim como qualquer outra profissão. E assim como nós gostaríamos que outros profissionais entendessem melhor um olhar psicossocial diante das questões de saúde, mas nós também precisamos entender aspectos, né, biológicos, aspectos sanitários diante dos processos, né, das problemáticas em saúde de um modo geral.
E assim, fico feliz assim dessas partilhas, inclusive podem, né, trazer mais, posicionar mais aqui, né, ao longo da aula. Aproveito essa janelinha para falar, né? Lá na pré-aula e na pós-aula eu deixei um vídeo, né, de pré-aula que ele fala sobre a atenção básica, né, lá do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, falando um pouco sobre o que é NASF, um trabalho voltado à clínica ampliada, né, que foi de uma série, né, dos 10 anos que em 2018, né, que completou a política do NASF. E na pós-aula eu deixei 2 vídeos que esse mesmo, né, dessa mesma série que retrata o trabalho com clínica ampliada envolvendo o apoio matricial e o projeto terapêutico singular que a gente vai adentrar na próxima aula, né, na aula da próxima semana. Aqui são os diversos profissionais que podem fazer parte da equipe do NASF. Aí vocês podem falar, né, perguntar, professor, todos esses profissionais, uma equipe do NASF só, isso é um sonho, né? Não, alguns desses profissionais, né? Então a gente tem arte educador, assistente social, educador físico, farmacêutico, físio, fono, nutri, psicólogo, né? Profissional de saúde sanitarista, PO, na medicina, né? Acupunturista, geriatra, gineco, obstetra, homeopata, médico clínico, pediatra, psiquiatra, médico do trabalho, médico veterinário. Ou seja, o que vai definir quais são os profissionais, né, que a gente vai falar da pactuação do apoio semana que vem, mas é a partir das necessidades que aquele território que ainda não tem o NASF, né, para poder auxiliar a equipe de saúde, quais são as principais demandas, né, prioridades percebidas pela gestão, pelos coordenadores dos postos de saúde, né, que são as unidades básicas. Normalmente, gente, daquela equipe médico, enfermeiro, dentista, técnico, enfermagem, auxiliar dentista e agentes comunitários, os coordenadores normalmente são ou os médicos ou principalmente as enfermeiras e enfermeiros, né? Nas equipes que eu trabalhava, todos eram profissionais de enfermagem, que eram os coordenadores, né? E tinha a coordenação da atenção básica, que coordenava, né, as instituições da atenção básica, também era uma enfermeira, e a secretária de saúde, né? Então, são todos os profissionais, juntamente também com os profissionais da equipe e representantes da sociedade civil, né? Da população. Então, a partir disso, e a reunião precisa ter pelo menos um representante da população também, para poder definir, né, pensar os profissionais, que em média são entre 3 profissionais que vão compor o NASF, quando é NASF 2 ou 3, e o NASF 1, há uma média de 5 profissionais, né? 5 especialidades dentre essas. Bom, alguns objetivos, né, do que é o NASF, do que ele vem a se propor nas suas ações. Primeiro, né, já falei aqui, ampliar e dar apoio, né, para a abrangência das ações da atenção primária, né, da equipe de saúde da família ali, né, e ao mesmo tempo é ampliar a resolutividade. A resolutividade por exemplo, né, uma das questões que abarca o nosso olhar, né, na psicologia, mediante muitas ações de outros profissionais, por exemplo, o uso, às vezes, indiscriminado ou o uso abusivo da medicalização, né? E, às vezes, é uma medicalização da vida, mesmo dentro de elementos, né, que são orgânicos, só que, muitas vezes, aquilo está sendo, possivelmente, um paliativo e não sendo prescrito de forma funcional, porque quando a gente senta e discute uma realidade, e essa realidade a gente leva a equipe médica, a equipe de saúde a compreender,
fatores psicossociais também que corroboram para aquela dificuldade apresentada pelo paciente, pela família dele. Então, talvez a gente possa estar o quê? Implementando novas ações, novas propostas de intervenção, até mesmo pelo profissional médico, pelo profissional enfermeiro, e assim tentando aumentar a forma de trazer benefícios para a saúde daquele paciente ou daquele grupo. Então, além de ampliar essas ações, né, da equipe e ampliar também essa forma de uma melhor resolutividade, o NASF ele também surgiu com o objetivo de promover um cuidado à saúde mais integral, ou seja, ter uma gama de especialidades de profissionais a mais que contemple um olhar bio, mas também psicossocial na atenção básica, ou seja, junto ali da população, né? E, da mesma forma, qualificando melhor a clínica, a prática dos profissionais que já trabalhavam ali. Perdão. Do médico, da enfermeira, da dentista. E aí, então, dessa forma, um outro objetivo do NASF, da nossa ação, vai ser auxiliar essa equipe, né, a ter um aumento da sua capacidade de analisar as intervenções sobre os problemas, né, mais diversos ali que surgem. E aí, pensando em termos clínicos, né, sanitários, ambientais, em toda a realidade apresentada. Por que eu falei, né, e busquei apresentar de início o que era a atenção primária à saúde, né, aqueles atributos, né, que são essenciais, que são derivados, porque a equipe de saúde da família, ela funciona, ou precisa, né, pelo menos funcionar alinhada com as diretrizes da atenção primária à saúde, e a equipe do NASF, né, também. Quando os NASFs surgiram, né, e vieram sendo implementados aí em 2009, 2010, 2012, 2014, era um momento onde os NASFs eles se configuravam como uma das novas principais portas de entrada para nós psicólogos no campo profissional, né, dentro das políticas públicas. Assim bem como os CRAS, né, que em equivalência na área da assistência social, né, nas políticas públicas de assistência social. Hoje, pessoal, vou até partilhar também com vocês, na próxima pré-aula, desde o início do ano, tem um decreto do governo federal onde suspende a implantação de novos NASFs aqui no Brasil, permite ainda o funcionamento daqueles que estão em atividade, porém há uma perspectiva, né, e a gente está observando isso, de um desmonte, de uma desvalorização desses avanços que nós conquistamos, né, mas essa desvalorização das ações na atenção primária. Então, é muito importante, sim, a disciplina, a aula que nós estamos desenvolvendo nessa linha de raciocínio a cada encontro, e, ao mesmo tempo, esse olhar nosso, né, político, defendendo os ganhos, né, que são conquistas aí, de acesso, né, à saúde pela população. Claro que com muitos desafios, muitos mesmo que temos, mas a gente busca, com as nossas práticas, estar efetivando essa ampliação e levar a saúde para a população, né? De forma, né, territorializada, de forma ali onde seja mais acessível de algum modo. Mesmo entendendo que não vai ser tão acessível assim por conta de filas, falta de recursos humanos, né, de profissionais, ou de recursos, né, de trabalho também. Mas, enfim, então esse é um período que o NASF ele se encontra nessa realidade, mas que
falar sobre isso, né, o fechamento progressivo, né, ou total dos NASCs, né, a extinção dos NASCs, se isso vier a acontecer de fato, a gente está falando de uma perda de um olhar que valoriza a clínica ampliada, que valoriza a saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial a ser promovido nas ações do dia a dia. Então, seria um retorno a um modelo, né, mais tradicional, com a equipe básica da unidade básica de saúde, né, que tem um olhar muito mais biomédico às necessidades da população. Então, voltando aqui, o NASC ele precisa estar alinhado também a essas diretrizes da atenção primária. Então, a ação, como a gente já falou, interdisciplinar e intersetorial. A Felipe também trouxe aí, eu vinha falando também, o processo de educação permanente em saúde dos profissionais, né, entre os profissionais em si, e a gestão, e da população. Então, é papel nosso também promover processos de educação à população, educação em saúde. Gente, parece brincadeira, parece mentira, mas tem muitas pessoas que desconhecem a importância de ferver a água para que ela possa ser ingerida, né? Principalmente em situações que ainda hoje há muitas famílias, pessoas que não têm um filtro, né? Não têm acesso à água potável, né? À água saudável. E a correlação de uma atitude, né, dessa precariedade com processos de adoecimento, né? É igual às próprias questões sanitárias também, de falta de esgotamento, né, em algumas regiões. E aí pensar isso sobre a saúde da criança, né, a saúde do idoso, vários processos. Né? Os aspectos de desnutrição e nutrição infantil, pensando na primeira infância, segunda infância, são vários elementos. E olha, e falar sobre isso é estar falando sobre saúde mental também. E enquanto categoria, né, enquanto psicologia presente na atenção básica, aí eu não estou falando só do NASF, né, mas falando de nós, é um papel nosso levar e problematizar e trabalhar saúde mental em todo e qualquer espaço onde nós estivermos. Porque olha a questão, durante muito tempo, pensar ações de saúde mental era pensar em hospitais psiquiátricos e agora, com a reforma psiquiátrica, pensar nos CAPs, né? Pensar em dispositivos que são já associados à saúde mental. Não, saúde mental é onde nós estivermos, né? Onde o nosso campo de ação, de prática for possível. Então precisamos levar e dialogar sim. O quanto a população ela desconhece esses fatores e desconhece isso como saúde. Pior ainda, o quanto muitos profissionais da equipe de saúde que a gente vai trabalhar desconhecem, né? Ou desvalorizam, né? Desconsideram. Então é importante para a gente, né? Além da educação em saúde, desenvolver a noção de território, que não é só um território geográfico, né? Mas é um território pensando aquela realidade daquele grupo, naquela circunscrição geográfica, elementos culturais, históricos, sociais, os hábitos em saúde, né? Os cuidados em saúde da própria população, a participação social, a integralidade, a educação popular, como eu já falei, né? E a participação social mesmo, né? De criarmos estratégias junto com as pessoas ou grupos no modelo onde a gente possa conduzir essa ponte para que se percebam como protagonistas do seu processo também. Não é somente responsabilidade nossa equipe, é uma corresponsabilidade onde os usuários eles são e devem ser. Então, um trabalho nosso que parta, por exemplo, né, de uma lógica freiriana, né, do Paulo Freire, a partir do conhecimento popular,
ela se faz muito importante. Além dos processos, né, de humanização, de pensar a política de humanização e saúde, que a gente vai trabalhar, né, um pouco mais aprofundado no início do segundo bimestre. Então, os nossos trabalhos eles vão ser para qualquer pessoa, para qualquer grupo, para qualquer família, não. Aqueles que estiver sobre responsabilidade da unidade básica de saúde que você, equipe de NASF, dá suporte, né? Priorizar atendimentos compartilhados e interdisciplinar. Ou seja, a gente pode fazer um atendimento sozinho? Pode. Mas o que é preconizado, e a ideia, se a gente está falando do trabalho de clínica ampliada, é fazer uma interconsulta, um atendimento compartilhado, onde às vezes a médica ela vai nos solicitar para que a gente esteja presente no momento do atendimento de um, de dois, de três pacientes ali, para depois o objetivo é que a gente possa conversar, discutir aquele caso, né? Haver uma troca de saberes ou até mesmo compreender algumas dificuldades daquele profissional da unidade básica, da dentista, da enfermeira, da médica, para que a gente possa fazer, por exemplo, um apoio matricial, né? Que seria, né, permeado num processo de educação permanente. Pensar a ideia, né, de que propostas de intervenção, de ação seria importante ali para aquele grupo, para aquela pessoa. Então, gente, parece difícil na nossa realidade porque as nossas formações, não só a formação em psicologia, mas em outras áreas da saúde, elas ainda são individualistas. Hoje nós temos disciplinas que já discutem, né, esse cenário social, as políticas públicas, mas nós temos poucos estágios que fomentam um trabalho em equipe, principalmente um trabalho, no mínimo, interdisciplinar. Ou até mesmo as formações na graduação, que há praticamente nenhuma interação em disciplinas que possam acontecer em conjunto com outras profissões de saúde, né? Imagine uma disciplina como essa sendo não só ministrada por um psicólogo, mas tendo também um nutricionista, uma enfermeira, uma médica, uma fono, com estudantes das diversas especialidades também, né? E os grupos de trabalho, por exemplo, sendo grupos de trabalhos, não vai ser a panelinha de vocês aí da psicologia nono, 10º semestre. Vai ser mesclado. Por quê? Lá fora, na prática, sua equipe de trabalho não vai ser você e os demais colegas psicólogos. Vai ser uma equipe, no mínimo, multiprofissional. Entende que é uma lógica diferente que nós estamos, né, nos habituando. É uma mudança de cultura, uma mudança de olhar clínico, né, ampliado no campo da saúde. Primeira vez que eu fui fazer um atendimento em conjunto, eu estava tremendo, suando frio, porque eu falei, nunca fiz isso, né? Fiquei assistindo, ouvindo o atendimento da médica, o usuário, né, falando, e aí eu falei, bom, comecei a ter as minhas impressões e falei, bom, no final eu converso com a médica. E foi o que aconteceu. Depois eu já comecei a me sentir um pouco mais à vontade, e aí ela perguntava, que era que eu lançava algumas perguntas também para compreender melhor. Depois eu explicava à médica por que eu tinha perguntado aquilo, o que eu quis compreender, qual é a minha visão sobre o caso, queria entender que ela tinha compreendido também, a nutricionista da mesma forma. E a gente vai criando as formas, as possibilidades. Então, dessa forma, possibilita, né, com que a gente possa estudar, discutir casos, né, realizar projetos terapêuticos, orientações, atendimentos em conjuntos. Aqui é aquilo que eu já tinha falado, o atendimento, né, direto, individualizado, ele só pode acontecer, não como regra,
mas como exceção, em situações as mais extremas possíveis de que, assim, só tem você ou está muito agudo ali a crise, a situação da pessoa e você precisa acolher e atender. Mas, no geral, a ideia é que a equipe de saúde da família encaminhe para o NASF um atendimento, né? E mesmo que você atenda individualmente, mas a proposta é para que depois você discuta com a equipe de saúde da família a situação daquele usuário, para a gente pensar em possibilidades de ação, né, de intervenção. Aqui a gente já está finalizando a nossa proposta para hoje, e a gente vai explorar esses elementos que estão aqui, né, nesse slide na próxima aula, que são algumas modalidades, né, de intervenção para o NASF, que é desenvolver projetos de saúde no território, né, na comunidade em si. Então, muitas vezes a partir de algumas demandas, né, de algumas questões temáticas. Algumas já são preconizadas realmente pelas ações de saúde, né, pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem agora o Setembro Amarelo, né, tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tem o Janeiro Branco. Então tem o dia D da hanseníase, o dia D da diabetes, da hipertensão arterial, enfim. Mas tem outros projetos, né, longitudinais que nós podemos desenvolver enquanto equipe a partir das demandas apresentadas. Grupos, né, trabalho com grupos, né, trabalhos educativos e de inclusão social, relacionados a uma demanda presente também, que são as violências e o nível de vulnerabilidade, né, e ruptura social, né, a fragilidade dos vínculos, não só familiares, mas também territoriais, né, sociais, e isso implica também, por exemplo, como a gente pensa em rede de apoio em saúde. Tem a rede de apoio que são as instituições, né, as políticas públicas, mas tem a rede de apoio que é as pessoas, né, amigos, parentes, familiares, vizinhos. E as ações em conjunto, né, aos equipamentos públicos, que são as ações intersetoriais. Isso se desdobra nas ações que a gente vai aprofundar semana que vem. Apoio matricial, a clínica ampliada, né, que perpassa tudo isso, a elaboração de projetos terapêuticos singulares, projetos de saúde no território e a própria pactuação do apoio. Aqui destaco novamente, lembrando que essas tarefas devem ser sempre desenvolvidas articuladas com a equipe da saúde da família e com outros setores também, né? Então, assim, a gente falar em NASF, falar em atenção básica à saúde, né? Atenção primária à saúde, falar em equipe de saúde da família, é falar hoje em clínica ampliada, é falar hoje em trabalho interdisciplinar, no mínimo, né? Mas a proposta é que seja transdisciplinar. É falar no conceito ampliado, né? Na complexidade do objeto saúde e doença. Então, na cartilha também vocês vão perceber que o NASF é composto por 9 áreas estratégicas, né? E são áreas que estão alinhadas às áreas de ação das equipes de saúde da família e, consequentemente, da atenção primária, que é a saúde da criança, adolescente e jovem, a saúde mental, reabilitação e saúde integral da pessoa idosa, alimentação e nutrição, serviço social, saúde da mulher, assistência farmacêutica, atividades físicas, né, e práticas corporais, e as práticas integrativas, né, e complementares. Já fazem parte, sim. Por isso que muitas vezes, né, pode ter um médico acupunturista fazendo parte da equipe de NASF. Ou um profissional, né, o próprio psicólogo, que trabalha com outras propostas, o médico,
a enfermeira, né, que tem alguma formação com práticas integrativas e complementares e que podem fazer parte sim, das ações de cuidar da saúde. E aqui, para a gente fechar a nossa aula, diferenciar, né, 3 modelos, né, de NASF que são possíveis, né, que existem. Que é o NASF1, o NASF2 e o NASF3. O NASF1, ele ocorre, né, ele é implantado em cidades acima de 100 mil habitantes. E aí, normalmente, uma só equipe de NASF, ela vai ser vinculada, ela vai dar apoio, ela vai dar suporte a uma média de 5 a 9 equipes de saúde da família. Né? De 5 a 9 unidades básicas de saúde que tem ali cada uma equipe de saúde da família. O NASF2, que era o NASF ao qual eu trabalhava, ele é implementado em cidades com menos de 100 mil habitantes e mais de 10 mil habitantes. Lá era uma cidade de mais de 13 mil habitantes, né? Era uma cidade muito pequena, uma população pequena. E o NASF2, né? Uma só equipe de NASF, ela dá suporte, né? A entre 3 e 4 equipes de saúde da família. E o NASF3, né? Ele foi implantado depois, né? Que eram pensados nas realidades das cidades que tinham menos, né? Muito menos do que 10 mil habitantes. E aí tem muitas vezes uma só unidade básica de saúde ou duas em toda a cidade, né? E aí essa equipe de NASF vai dar suporte, né? Vai trabalhar diretamente com essas uma ou duas equipes de saúde da família. No NASF1, normalmente são 5 profissionais que compõem o NASF, né? Dentre aquela lista toda aqui que a gente viu. No NASF2 e 3, a média de, no máximo, 3 profissionais. Por isso que a minha equipe era eu, uma nutricionista e um educador físico. A carga horária, né, geral de trabalho no NASF são 40 horas semanais. Algumas realidades, alguns ajustes, né, trabalham entre 20 e 40, né? Mas a forma de funcionamento, é claro que muitas vezes isso acaba sendo negociado com prefeitura, mas a carga horária máxima, né, semanal, fica no mínimo de 20 horas e no máximo de 40 horas. Muitas vezes, assim, acontece de no mesmo NASF, essa carga horária máxima de 80 horas, terem 2 profissionais, né, que vão alternar os turnos de acompanhamento. Por exemplo, né, ter 2 psicólogos, né, 2 fonos, 2 nutricionistas, que faz parte daquele mesmo NASF, que atende aquela mesma região, mas que talvez sejam no matutino ou no vespertino, né? E há essa possibilidade de subdivisão. E assim eu encerro a proposta, né, de discussão sobre NASF para hoje. Essa leitura geral sobre a atenção primária à saúde, a estratégia de saúde da família, né, trazendo a saúde de família para perto da população, pensando em elementos de prevenção e promoção e contextualizando o NASF, que surge para dar suporte, né, surge para dar para amparar e ampliar as ações da equipe de saúde da família. Então, dessa forma, na próxima semana, nós vamos falar sobre essas ações específicas, né, em clínica ampliada, através do NASF, que são a projeto terapêutico singular, o apoio matricial, as visitas domiciliares, o projeto terapêutico, né, no projeto de saúde nos territórios. E aí a gente vai estar trabalhando isso, pensando alguns exemplos, algumas realidades, né, que acontecem de trabalho também, para que
vocês possam ter esse olhar, essa visão mais ativa, né? E aí eu gostaria, né, de perguntar se ficou alguma dúvida, né? Se tem algo que pode ser melhor esclarecido aqui, que vocês queiram se posicionar, queiram falar. Pelo visto, não, professor. Ok. Então, pessoal, vou estar encerrando a aula de hoje, tá? Sextou para todo mundo. Camila, tem alguma coisa, Camila? Não, quero nada não. Tá joia. Então, desejo uma boa noite, desejo um bom final de semana para vocês, tá? O pessoal que não fez a atividade, porque está entrando a parcial 1, me manda um e-mail, tá? Sinalizando, se apresentando, se identificando, para que aí eu possa responder via e-mail. Os colegas, né? Tem um grupo do WhatsApp, aos colegas que estão chegando, que vocês possam incluir, né, no grupo para facilitar também a troca de informações. Então, tem horas que tem um link da aula, né? Até a gente regularizar essa questão do AVA realmente. Ou, enfim, né? Às vezes assim, é um texto, uma atividade, tem colega que ainda está sem acesso ao AVA, e aí pode ter, né? Vocês podem compartilhar também o texto, né? Ou os textos, assim, para que possam acompanhar, possam... Você vai querer fazer parte do grupo, professor? Para mim seria importante para poder ficar nessa forma de comunicação, né? Com vocês. Mas, de qualquer forma, se você preferir, Alice, como a gente tem feito, eu acabo direcionando normalmente com você, com o Matheus e com Tainara, né? Se quiser, eu posso colocar, é só falar. Pronto. Então coloque que fica mais fácil a comunicação. Tá joia? Agradeço. Ok. Então, Obrigada, professor. Bom final de semana Tchau. para o senhor também. Claro. obrigado, Boa noite, Camila. gente. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. Andresa, Rayane, Tchau, Felipe, professor. Matheus. Tchau, gente. Dirlene. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe, Matheus. Falou, pessoal.